Bom, então eu vou começar uma sequência de tutoriais de Blender. Eu sei que já tem vários tutoriais na internet, mas essa sequência vai ser voltada mais para o pessoal que quer desenvolver órteses, ok? Então eu vou começar fazendo alguns vídeos curtos, primeiramente agora demonstrando como os comandos iniciais funcionam, como que você é, lida com a interface do Blender, os comandos principais. Ok, então vamos primeiramente começar com as ferramentas de rotação e de navegação no software. Para você rotacionar em volta de um objeto, se você tiver ele selecionado, como é o caso do Blender quando você abre o software, você simplesmente clica com a rodinha do mouse, né, o scroll. Você pode clicar com a rodinha do mouse e ele vai rotacionar em volta daquele objeto. Então, vocês podem acompanhar aqui os comandos que eu dou com o meu mouse. Então, isso aqui para rotacionar, né? Ele vai rotacionar em volta aqui deste ponto, do centro, ok? O centro do mundo aqui do Blender. Outra coisa que vocês podem fazer que é bem interessante é a ferramenta chamada Pan, ou Pan. Ok? Vocês clicam com a rodinha do mouse segurando Shift. Ok? Então, Shift e rodinha do mouse. Vocês vão fazer isso aqui. Ok? Isso é bem importante para a navegação. É, é muito importante que vocês tenham um objeto que vocês querem dar zoom no centro da tela. Ok? Então, por exemplo, se eu quero dar um zoom naquela lâmpada, eu arrasto ela para o centro da tela e depois eu posso girar a rodinha do mouse, né, o scroll. Você pode girar e você vai dar o zoom nela. Então, Shift, rodinha do mouse, você vai dar o Pan. Só rodinha para frente e para trás você vai dar o zoom. E se você clicar com a rodinha do mouse, você vai rotacionar. Ok? Então, algumas ferramentas, algumas ferramentas importantes aí para a gente utilizar no Blender. Legal. Uma outra coisa interessante que eu gosto muito de fazer é mudar a seleção do botão direito para o botão esquerdo. Agora, se vocês simplesmente abrirem o Blender e começarem a usar agora, quando vocês clicarem com o botão esquerdo do mouse, ele vai fazer isso aqui. Ó. Ele vai mudar esse ponto de referência aqui do Blender. Então, para vocês mudarem a seleção para o botão esquerdo, vocês vêm em File, User Preferences, e aqui, provavelmente de vocês vai estar assim, né? Select with Right. Vocês colocam para selecionar com o botão esquerdo, então, salvam. Podem fechar essa janelinha. E agora, quando vocês clicarem em algum objeto com o botão esquerdo, ele vai selecionar aquele objeto. Então, isso é bem interessante. Eu prefiro isso. Eu não sei muito bem por que eles colocaram a seleção com o botão direito, mas eu particularmente prefiro com o botão esquerdo. Okay? Então, outra coisa para vocês desselecionarem um objeto, por exemplo, aqui vocês têm esse box selecionado. Se vocês apertarem ESC, não vai acontecer nada. Ok? Vocês podem apertar quantas vezes forem. Não vai acontecer nada. Então, para vocês tirarem a seleção, vocês têm que apertar A. Ok? Veja que eu apertei A e ele desselecionou tudo. Se vocês apertarem A de novo, ele vai selecionar todos os objetos em cena. Ok? Então, apertem A de novo e vai tirar a seleção. Esse cursor aqui, para vocês colocarem ele de novo no centro, esse pontinho, vocês podem apertar N, que vai trazer essa telinha aqui. Aqui em cursor 3D, vocês podem colocar a localização como 0, 0, 0. Enter. Pode voltar para cá e ele voltou aqui para o meio, ok? Por enquanto, esse cursorzinho que aparece aqui, ele serve para a criação de objetos. Quando vocês criarem um objeto novo, o centro daquele objeto vai estar localizado aonde esse cursor estiver, esse aqui.
Ok, agora vamos ver como deletar objetos. A gente pode selecionar, por exemplo, essa câmera e essa luz utilizando o Shift. Ok? Então a gente clica na câmera, aperta Shift e clica na luz. Temos os dois selecionados, apertamos Delete e vai aparecer essa janelinha, ok? Se vocês puxarem o mouse para fora, ele vai sumir. Então vocês têm que apertar Delete e clicar aqui ou apertar Enter. Okay? Delete, Enter, vocês deletam os objetos selecionados. Então agora vamos para uma parte importante, que é a parte de movimentação. Então vocês podem clicar nesse box aqui, com um botão esquerdo, selecionar esse box, coloca ele no centro da sua tela, e agora a gente vai aplicar algumas ferramentas umas ferramentas para mover, rotacionar e escalonar esse objeto. Então para mover a gente vai usar a tecla G. Okay? Veja que eu apertei G, não cliquei em nada, ok? Só movimento o mouse, vocês vão ver que ele está com esse objeto selecionado, segurando esse objeto. O G vem de grab, de inglês, ok? Então vocês seguraram esse objeto e estão movimentando agora. Então se vocês clicarem na tecla X, ele vai movimentar esse objeto no eixo X. Isso é bem útil, ok? Bem legal da gente utilizar. Vocês podem mudar para outros eixos, por exemplo, Z ou Y. Ok? Então, novamente, vejam que eu não tenho nada selecionado, eu clico no objeto, aperto G e o eixo Z. Então eu não clico em nada, ok? O único clique que eu dou é para selecionar o objeto. Eu faço direto essa sequência. Clico, clico, G, Z. Ou X ou Y. Legal, assim vocês podem movimentar o objeto de vocês. Outra ferramenta que vocês podem utilizar é a ferramenta rotacionar. Então, se vocês apertarem R, vocês vão estar rotacionando o objeto, ok? Livremente, de novo. Então, vocês podem rotacionar esse objeto no eixo X, novamente, apertando as teclas X, Y ou Z para rotacionar nos eixos, ok? Isso é bem legal também, às vezes você quer rotacionar o objeto apenas em um determinado eixo, vocês podem selecionar o eixo que vocês querem. Então, para mover, aqui nesse caso, a gente aperta G e X. Então, vamos supor que nós queremos mover 10 unidades. Vamos colocar 2 unidades, que fica mais fácil da gente visualizar. Vocês colocam G, X e colocam 2. Digitem 2. Okay? Então, vejam aqui embaixo. Aqui embaixo, ele vai estar mostrando quantas unidades vocês vão estar movendo, quantas unidades de medida do Blender vocês vão estar movendo. Vai aparecer aqui nessa parte. Observe. G, X e coloco 2. Ou eu posso dar um backspace, né, um voltar, e posso colocar 3. Eu posso colocar 10, 1 e 0. Eu posso voltar. Então vocês podem dar comandos específicos. Então no caso da rotação, vocês podem rotacionar no eixo Z e quero rotacionar 45 graus. Vocês simplesmente podem digitar 45 e ele vai rotacionar em 45 graus. Observem aqui no canto inferior esquerdo da tela como ele aparece 45 graus através do eixo Z. Através do eixo Z. Vou dar um OK, ele rotacionou 45 graus. Para vocês voltarem, Ctrl Z, ok? Basicão lá, Ctrl Z para vocês voltarem. E para escalonar, podem apertar S, S de Scale em inglês. A escala é a mesma coisa, vocês podem escalonar 2 vezes o tamanho daquele objeto. Então aperta S2. Então vocês aumentaram 2 vezes o seu objeto. Podem dar um backspace 3. 3 vezes o tamanho do teu objeto original. Okay? Então é uma ferramenta bem legal para a gente utilizar também. Agora vamos ver um pouco dos elementos principais da nossa viewport, okay? da nossa área de trabalho. Aqui nós temos a aba de transformação.
aba de transformação aqui nós podemos fazer o Translate, Rotate e Scale. Então é basicamente a mesma coisa que a gente tinha feito. O Translate é o G, né? Se vocês apertarem G ou clicarem no Translate, vocês vão ter a mesma aplicação. O rotacionar e a ferramenta de escala. Legal, aqui vocês podem duplicar também um objeto. Clica em Duplicate, ele já duplicou e vocês arrastam. Se vocês não quiserem, tem que dar um ESC e tem que deletar aquele objeto, ok? Sempre que vocês aplicarem uma ferramenta de duplicar ou mais para frente quando a gente vê a parte de extrusão, quando vocês derem o comando, ele já criou esse objeto. Se vocês apertarem ESC, vejam só, esse objeto está aqui dentro, eles estão na mesma posição. Vejam, eu tenho dois objetos já. Então, a partir do momento que vocês clicaram em Duplicate, vocês têm que utilizar esse objeto ou deletá-lo. Ok, então aqui nós temos também a aba Create, aqui onde a gente vai criar novas geometrias, ok? Podemos criar aqui uma esfera, aqui ela apareceu. Deixa eu deletar esse cubinho só para aparecer melhor. Podemos criar também um cone. Ele já vem num tamanho específico do Blender. Depois vocês podem escalonar, rotacionar, brincar com aquela geometria. Legal, aqui na direita nós temos a primeira aqui a aba de renderização. Deixa eu só criar um objeto para vocês. Vou na aba Create, Cube, criar um cubo. E aqui então na parte da direita vocês podem ver que temos várias ferramentas aqui, né? Se vocês não estiverem aparecendo, vocês simplesmente podem arrastar essa telinha aqui, okay, para ficar mais fácil a visualização. Então aqui nós temos várias ferramentas para edição do objeto também, aqui modificadores que a gente vai ver mais para frente. Aqui a parte do objeto, localização, rotação, escala. E uma parte que eu quero mostrar para vocês agora, aqui na esquerda, fica nessa terceira abinha aqui, ok? A parte da cena. Então, se vocês querem ter unidades métricas no seu documento, vocês vêm aqui nessa terceira abinha, cena, e cliquem em métrico. Então, agora vocês podem ver que o seu objeto, vocês vão perceber que o seu objeto vai aparecer em metros, ok? Deixa eu dar vocês apertarem N, vai aparecer essa telinha aqui do lado, ok? Ou vocês podem vir aqui nesse maisinho que tem aqui do lado, apertarem, e aqui vocês podem ver agora que o nosso objeto tem 2 metros por 2 metros por 2 metros. Vocês podem colocar aqui, por exemplo, quero em centímetros, pode colocar 150 centímetros por 150 centímetros por 150 centímetros. Ele vai transformar em metros, né? Ou vocês podem simplesmente colocar 1.5, nesse caso aqui, vamos colocar 2 por 2 por 2. Okay, então temos nosso documento em unidades métricas. A gente pode, aqui nessa abinha N, a gente pode mexer na localização do objeto. Veja só, se eu simplesmente clico e arrasto o mouse aqui, o meu objeto vai se mover para um lado e para o outro. Aqui essa parte de transformação, rotação, e eu posso também brincar com a escala dele. Okay? A escala não vem em metros, né? É só uma unidade de referência. Então a escala está 1 de como ele foi criado. Então eu posso colocar 2 só no eixo X, por exemplo. Ou eu posso clicar S, X e apertar 2. Ele vai ter o mesmo efeito. Ok, então agora vamos esconder essa janelinha aqui, simplesmente apertando N. E vamos para a parte de edição do objeto. Ok? Então, o nosso objeto tem vértices, arestas, ok? Aqui a gente pode fazer uma edição como em qualquer outro software 3D. E para a gente fazer isso, a gente vem aqui na esquerda, a gente está no modo objeto, ok? Vamos para o modo de edição. E quando a gente entra no modo de edição,
todos os vértices já estão selecionados, ok? Então, para a gente desselecionar tudo, a gente aperta A, como eu tinha explicado antes, ok? Desselecionamos todos os pontos. Aqui embaixo, a gente tem uma limitação para a seleção de vértices, arestas ou faces. Ok? Vamos agora utilizar primeiramente vértices. Então vocês podem dar um zoom aqui no objeto de vocês, clica no vértice, o vértice que vocês selecionaram vai ficar branco e ele vai irradiar aqui, vai ter um gradiente até os vértices mais próximos. Esse gradiente vai diminuindo aqui para os vértices mais próximos. Então, se você selecionar em 2, com Shift, estou com um selecionado, aperto Shift, seleciono o outro com o botão esquerdo, e agora eu tenho 2 vértices selecionados. Então, vejam, se eu tenho 2 vértices selecionados, eu tenho, consequentemente, uma aresta selecionada também. Se eu selecionar 3 vértices, eu tenho 2 arestas. Se eu selecionar 4 vértices, eu tenho os 4 pontos, 4 vértices, 4 arestas e uma face selecionada. Qualquer modificação que eu fizer agora, com esses 4 pontos selecionados, eu vou, consequentemente, mover toda essa face. Ok? Então, se vocês têm um ponto selecionado e vocês querem mover ele no eixo X, que nesse caso é o vermelho, ok? No Blender as cores significam vermelho X, verde Y e azul Z. Então eu quero mover esse ponto no eixo X, por exemplo. Eu tenho ele selecionado, aperto G, X e movimento meu mouse. Observem lá, deixa eu clicar aqui. Quando vocês estiverem satisfeitos com a modificação de vocês simplesmente clicam com o botão esquerdo. Okay? Dêem um clique com o botão esquerdo. Se vocês rotacionarem agora, vão ver que eu movi aquele ponto do meu cubo. Okay? Eu movi aquele ponto e agora eu tenho essa geometria aqui. Legal. Então vamos ver o que acontece se eu mover 4 pontos, né? Com o Shift selecionado, seleciono os 4 vértices, os 4 pontos. Se eu der um G agora, vejam, eu estou movendo toda essa face. Okay? Posso mover no eixo X, posso mover no eixo Z ou no eixo Y. Podemos modificar a face toda ou essa aresta aqui, né, selecionando os 2 vértices no X, Y, Z, ou livremente, simplesmente apertando G. Ok, e ESC. Quando vocês clicarem no G por engano ou não estiverem satisfeitos com o resultado, vocês podem simplesmente apertar ESC, ok? E ele vai voltar aqui para a posição original. Então vamos ver agora a parte de seleção de arestas. Vem aqui embaixo, clique em arestas, Edge. Podem selecionar uma aresta, ela vai ficar branca. Selecionarem 2, vocês vão ter 2 arestas. 3 ali ou 4. A partir do momento que vocês selecionaram 4 arestas, vocês têm também essa face toda selecionada. Vocês podem vir também na parte de seleção de faces, ok? Face Select. E na parte de seleção de faces, vocês vão ver que aparecem alguns pontinhos, ok? Toda vez que você tiver uma face, esse ponto vai estar no centro dessa face. Okay? Então aqui nós temos as faces do cubo, todas as faces terão esse pontinho. Esse pontinho preto aqui ajuda bastante para quando vocês tiverem mais faces, uma geometria mais complexa, ajuda na hora de vocês selecionarem algumas faces. Então podem, da mesma forma, com Shift selecionar várias faces ou apenas uma, podem modificar aquela face. Ok. Então agora, se vocês voltarem para o modo de seleção de vértices aqui, Vertex Selection, se vocês tiverem alguma coisa selecionada, podem apertar A de novo, desseleciona tudo. E se vocês quiserem selecionar agora mais de um ponto, ok? Quero selecionar vários pontos aqui, quero selecionar todos esses pontos que eu estou vendo aqui na minha tela, para vocês não precisarem
ficar selecionando um por um com Shift, uma coisa muito demorada, dependendo da tua geometria, vocês podem apertar B, ok? B vai criar uma caixa de seleção. Então vocês clicam com o botão esquerdo e a arrastam para o outro lado. Todos os pontos dentro daquela caixa de seleção estarão selecionados agora. Okay? Não quero mais essa seleção, quero tirar. Quero selecionar apenas esses 3 vértices. Aperta B, puxa aqui a sua seleção, e ele vai pegar aqueles 3 vértices apenas. A de novo para a gente tirar. E aqui embaixo, do lado de seleção de faces, a gente tem essa ferramentinha aqui. Limit Selection to Visible. Okay? Limitar a sua seleção apenas para os visíveis. Então eu estou vendo apenas esses pontos aqui na minha frente, ok? A projeção desses pontos. Se eu habilitar essa ferramentinha, vejam, reparem nesse ponto aqui. Se eu tivesse desselecionado, ele não está aparecendo. Se eu apertar aqui, selecionar, ativar esse comando, ele vai aparecer. Então eu posso selecionar esse ponto lá atrás. Okay? Então ele estava escondido antes aqui e agora eu posso selecionar ele. Vejam, assim, se eu desselecionar, não consigo encontrar aqueles 2 pontos lá atrás. Se eu clicar aqui e habilitar, agora eu posso selecionar aqueles 2 pontos. Então, se eu tiver com essa ferramenta habilitada e apertar B e criar aquela caixa de seleção, eu vou selecionar também aquele ponto lá atrás. Okay? Então, A de novo, se eu selecionar aqui minha caixinha de seleção, criar agora dessa forma, vejam que esses 2 pontos estão dentro da minha caixa de seleção e eu estou com essa ferramenta habilitada. Então, quando eu soltar aqui, eles vão selecionar também. Se eu desabilitar e fazer a mesma coisa de novo, B, selecionar aqui, vejam que eu não tenho aqueles 2 pontos selecionados. Okay? Eles não estão selecionados. Então, essa é uma ferramenta interessante também para geometrias mais complexas. Fica difícil de você visualizar sem essa ferramenta. Então, às vezes, você habilitar também para a seleção dos pontos não visíveis é bem interessante. Ok? Então, por hoje foi basicamente isso que eu queria passar para vocês. Provavelmente eu faço uma sequência de mais ou menos 6 aulas. A gente vai passar desde a parte de agora manipulação do software, a parte bem básica dele mesmo, até a parte de criação de órtices, ok? Eu vou ensinar para vocês como importar uma geometria STL com um arquivo STL, né, uma geometria que vocês podem ter escaneado ou que vocês encontraram na internet, jogar dentro do Blender e desenhar uma órtese básica, assim, bem básica, baseada naquela geometria. Ok? A gente vai aprender também a parte de edição, de STL, várias coisas interessantes aí para criação de órtese e também para manipulação, modelagem dentro do Blender. Ok? Para finalizar aqui, para a gente sair do modo de edição, clica nessa caixinha, Object Mode, tire o zoom, ok? E é isso. Obrigado.